O Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege, e Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa que eu quero compartilhar é que Salmo 121 é um salmo de peregrinação. Davi está indo em direção a Jerusalém, e ao longo da jornada dele, ele está compondo um salmo que fala a respeito da proteção de Deus no meio do caminho. Como que esse salmo se aplica na minha história? Olha para mim, irmão. Você não está indo para Jerusalém essa semana, você não está numa peregrinação nesse mês, mas esse salmo, ele aponta sobre realidades de Deus sobre toda a nossa jornada de fé. Quando a gente entende que do dia que a gente nasce até o nosso último sopro, a gente está numa jornada, a gente entende que esse salmo é um salmo que precisa nos acompanhar durante a nossa trajetória. Existem aqui realidades, princípios, chaves, liberações, garantias, promessas que vão te ajudar no dia mal, que vão te sustentar na tua jornada, que vão te guiar no meio das tuas lutas, que vão te proteger em meio a algumas retaliações. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Então eu vou pegando versículo a versículo em 30 minutos. Eu queria te convidar a não se desconectar. Eu vou ter que pregar na velocidade 2 do WhatsApp, mas vai ficar tudo bem. Você está comigo? Diga amém. Os primeiros 2 versículos, eles falam o seguinte: elevo meus olhos aos montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, no meio da trajetória para Jerusalém, no alto dos montes, era comum as pessoas construírem, edificarem imagens de outros deuses e colocarem no alto dos montes, para que durante essa travessia, quando os peregrinos passassem por ali, alguns morrendo de sede, outros sendo saqueados, alguns cansados, pensando em desistir, desanimados, e ao longo dessa jornada, quando eles olhassem para cima, eles poderiam escolher um desses deuses para que fizessem as suas preces e para que clamassem por socorro. O primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando Davi procura em Deus um socorro, não é por falta de opção. Ele tinha outras opções, mas ele decidiu ancorar toda a sua expectativa em um nome, em uma pessoa, em um Deus. A gente pega a cultura da época, era comum muitos deuses pagãos, as pessoas procuravam qualquer coisa natural para colocar a sua expectativa sobrenatural. A gente vê, por exemplo, Moisés, ele está subindo para ter um tempo com Deus, e quando ele desce do monte, os homens pegaram ouros que tinham e confeccionaram para si um Deus, segundo a imagem de um boi, de um touro. Em alguns momentos usavam ovelhas como Deus, usavam animais como deuses. Mas para a gente é muito gritante a ideia de alguém pegar um animal e ancorar toda a sua expectativa em algo natural. Mas é exatamente isso que a gente tem feito muitas vezes. Alguém faz uma promessa, um homem, um político, um empresário, alguém nos promete algo, um contrato, um negócio, um amigo, e a gente ancora toda a nossa expectativa sobrenatural em algo natural. Colocamos a âncora da nossa alma em algo que é volúvel, flexível, líquido. Billy Graham, ele dizia que a causa da nossa ansiedade muitas vezes é colocarmos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. Se a tua expectativa está num contrato, o contrato vai consumir você até que seja assinado, depois ele te consome até que seja pago, e depois o próximo contrato vai te consumir até que venha o próximo. Se uma expectativa na promessa de alguém, numa porta, em algo que alguém te prometeu é o que te consome, você vai viver ansioso. Mas o salmista, ele está dizendo: entre todas as opções de socorro, eu elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? E ele afirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outra passagem, a Bíblia fala algo que eu amo. Ele diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Então o primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando você olhar
para o alto dos montes, muitas opções de socorro vão se apresentar. Mas você precisa lembrar para a tua alma que o teu socorro vem de uma pessoa. Se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Levante suas mãos. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é a fonte, Ele é a provisão, Ele é a esperança, Ele é o libertador, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele estava no princípio, fez todas as coisas com Deus. Ele estava quando você foi gerado, te conhece pelo nome. Ele estava na cruz do Calvário, Ele se entregou por você. Ele estava no dia em que você reconheceu Ele como Salvador da tua alma. Ele está com você todos os dias, Ele não te abandona. Você não está sozinho, Ele não desistiu de você. Então quando o dia mau chegar, você vai fechar os seus olhos, você vai lembrar de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não está sozinho. Você pode declarar isso nessa manhã? Diga: eu sei. Diga que Deus é por nós. Quem será contra nós? Versículo 2, o salmista ele afirma: o meu socorro está no Senhor. Mas ele não para por aí. Ele fala algo a respeito da pessoa de Deus, que a gente precisa entender que não é redundância de Davi, mas é um princípio, é uma chave poderosa que esse versículo carrega. Ele diz: o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Fala comigo: Deus fez os céus e a terra. Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Toda pessoa que cria algo tem autoridade e governo sobre aquilo que criou. Então, Eduardo, quando Steve Jobs fez o iPhone, por exemplo, ele não pegou o primeiro protótipo de iPhone e perguntou para o iPhone o que o iPhone queria ser. O iPhone foi feito com um propósito específico, porque quem o criou, tiozinho, o criou com um propósito. E assim é tudo que é natural. Os carros, as casas, o design pelo qual as coisas são feitas por um propósito específico. E assim também é você. Quando Deus te fez, Ele fez com um propósito. O teu propósito antecede a tua existência. O design que você carrega, a sua característica, a personalidade, a sua zona de graça, os seus talentos, o seu dom, Deus colocou por um propósito. Você fala demais por um propósito. Talvez você é introspectivo, isso tem um propósito também. Você sonha grande demais, sonhadores foram gerados pelo próprio Deus. Você sempre sustenta a visão de alguém que está sonhando, isso faz parte do teu propósito também. Alguns receberam ministérios de ajuda, outros receberam esse chamado para liderar. Alguns são pioneiros, vanguardistas, abrem mercados, estabelecem o que não existem. Outros são aqueles que sustentam a visão de alguém, eles operacionalizam aquilo que alguém está visionando, são executivos. Alguns são construtores, outros são intercessores, outros são ajudadores, outros são cooperadores. A multiforme graça de Deus deu para alguns unção para profetizar, para outros unção para ensinar, para outros para pastorear, para outros para evangelizar. A verdade, irmão, é que tudo que foi criado se submete à direção e o governo de quem o criou. Você está comigo? Diga amém. Então quando Davi ele está declarando que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio: tudo que é natural vai se mover debaixo da palavra do meu Salvador. Por quê? Porque o Criador manda, a criação obedece. Sabe algo que na criação das gerações antes da nossa era muito comum, e na nossa tem se perdido, mas a gente vai resgatar na nossa casa? É o princípio de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, com uma sandália havaiana em mãos, alguns com uma correia de um cinto, outros com uma vara de goiabeira, outros com uma mangueira. Eu não sei como você ouviu essa frase pela primeira vez, mas certamente ela gerou um marco emocional em você. Amém? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Irmão, quando o salmista está declarando que o socorro dele vem do Deus que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio: quem fez tem governo e autoridade para liderar o que fez. Lembra daquela passagem que a Bíblia diz que se tivermos fé, daremos ordem aos montes, eles se lançarão no mar? Irmão, Deus fez os montes e Ele fez o mar. Então se Ele der uma ordem para os montes se lançarem no mar, assim será. Por quê? Porque foi Ele quem criou tudo que existe. Se Ele desse uma ordem para que as estrelas caíssem dos céus, as estrelas certamente cairiam do céu, porque foi Ele quem fez as estrelas e foi Ele quem pintou os céus. Se Ele desse uma ordem para o mar, assim seria. Se Ele desse uma ordem para qualquer coisa na criação, assim o seria. E assim foi com Jesus.
A gente vê Jesus falando com coisas e coisas se submetendo àquilo que Jesus falou. Irmão, guarda isso aqui. Tem muitas coisas que ainda não se submeteram à autoridade que em nome de Jesus você carrega, porque você tem falado com seus gigantes, mas não tem falado com os seus milagres. Tem gente falando com Golias, mas não tem falado com os milagres que vão vir depois que esse gigante cair. Tem pessoas falando com os problemas, mas não tem falado com os milagres que vão te acompanhar dia após dia. A gente vê Jesus falando com a tempestade. Ele fala com o vento, ele fala com o mar, e o vento e o mar lhe obedecem. Mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E aquilo que saiu da boca de Jesus gerou uma nova realidade depois que ele falou. A gente vê Jesus falando com plantas. Ele vai pegar um fruto de uma figueira que não tinha frutos, mas parecia ter, e ele fala: nunca mais se verá fruto em você. E aquela árvore então definhou. Deus usa uma palavra para submeter tudo que é natural ao seu poder sobrenatural. Então quando você abre a boca declarando ou profetizando algo debaixo do poder e da autoridade que existe no nome de Jesus, aquilo que é natural vai se submeter ao sobrenatural, porque você não é mais um homem comum, você não é mais um homem natural, você nasceu do Espírito e se tornou um homem espiritual. Então a palavra que sai da tua boca não é uma palavra de pedido, é uma palavra de governo. Você abre a tua boca e vai declarar que se abram as comportas dos céus, que se submetam à minha casa. Por onde eu passar, os inimigos de Deus virão contra mim por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão, serão reduzidos a nada, porque já foram colocados debaixo dos pés do meu Deus, e como estrados servem para que ele descanse. Os caminhos de Deus são melhores que os meus. Por mais que não existam portas ao longo do caminho, Deus vai abri-las. Por mais que não exista provisão, Deus vai enviá-la. Ele dá uma ordem, pão desce do céu. Ele dá uma ordem, o mar se abre para você passar. Irmão, guarda isso e recebe isso em nome de Jesus. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Tudo que é natural se submete a um Deus sobrenatural. Os seus inimigos, os levantes, os problemas, os desafios, as batalhas emocionais, tudo isso se submete às mãos do poderoso eu sou. Ele diz: haja, e o que não existia passa a existir. Ele diz: abra, e a porta que não conseguia se abrir, abre, e ninguém mais pode fechar. Ele diz que se feche, e as portas que se fecharam, ninguém mais pode abrir. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E um corpo que fedia algumas horas antes, agora está caminhando pelas ruas da cidade como testemunho vivo. Ele diz: vale de ossos secos, voltem a viver. E os vales de ossos secos se tornam um exército poderoso. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: aquilo que até hoje te parava não te para mais. Todo deserto será testemunho, toda tempestade se tornará uma escola da fé. Tudo que eu criei se submete à minha ordem, porque eu sou o grande eu sou, diz o Senhor. Então que haja, eu declaro sobre você, que haja provisão sobrenatural, que haja óleo de alegria sobre a tua cabeça, que haja sobre você e sobre os teus filhos a proteção do Senhor, que haja direção em todo tempo, que haja governo e autoridade para ligar e desligar, que haja gratidão quando você acessar uma nova estação, que haja lembrança de quem te tirou do deserto e te trouxe até os palácios onde você habita, que haja uma firme convicção, o teu coração, a tua mente, as suas emoções, os seus pensamentos cativos aos pensamentos de Deus. Tudo que é natural sendo submetido ao poder sobrenatural do Deus Criador. Aquilo que os nossos olhos naturais diziam não vai acontecer, pela fé o nosso espírito está declarando: já aconteceu. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Já somos mais de 15 mil famílias online, 17 nações conectadas. Será que alguém pode fazer barulho aqui nessa manhã? Você está comigo ainda? Diga amém. Jesus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Está difícil para você respirar, imagina para mim que está falando. Mas vai dar certo, amém? O vento ouviu Jesus, o mar ouviu Jesus, as plantas ouviram Jesus, os mortos ouviram Jesus. Tudo que é natural e se coloca na tua jornada, entre você e a tua promessa, vai ouvir aquilo que Jesus está falando também. Tudo que é natural precisa ser subjugado por aquilo que é sobrenatural. A palavra de Deus diz que tudo que é corruptível será
revestido de incorruptibilidade, tudo aquilo que é mortal de imortalidade, tudo aquilo que é finito de infinidade, tudo aquilo que é escasso de superabundância, tudo aquilo que é morto de vida, tudo aquilo que é triste de alegria, porque o sobrenatural transforma realidades onde chega. Alguém comigo diga amém. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Irmão, tudo que Deus fez, Ele estabeleceu pela sua palavra, e Ele sustenta pelo poder da palavra também. Deus te deu uma família, um dia era uma promessa, hoje é uma realidade. Deus vai sustentar a tua família, porque aquilo que começa em Deus é o próprio Deus quem sustenta. Deus te deu um chamado, um dia Ele trouxe à existência aquilo que não existia. O teu chamado vai ser sustentado pelo Deus que te chamou também. Ele não abandona aqueles que Ele chamou no meio do caminho, Ele não abre mão daquilo que criou no meio da jornada. Aquilo que começou em Deus, permanece em Deus, termina em Deus. Aquilo que foi iniciado em Deus, é sustentado por Deus e aponta para Ele. Por isso o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo que é natural se submete ao poder do grande eu sou. Bill Johnson diz, eu amo essa citação, já falei sobre ela várias vezes. Bill Johnson diz que a dinâmica da fé é você se apossar da realidade do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades naturais ao seu redor, porque um reino inferior não subexiste. Você pode levantar suas mãos e declarar comigo, diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No versículo 3 e 4 de Salmo 121 tem mais um princípio poderoso, e eu quero que você guarde isso, irmão. Deus está zelando por você. Fala para quem está do seu lado: Deus está zelando por você. Salmo 121, 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Essa é uma garantia de que Deus está com você e guardando você em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Irmão, quando a nossa fé é superficial, a gente se torna binário. As coisas estão boas, Deus me ama, Deus está comigo. As coisas estão indo mal, Deus não me ama mais, Deus se esqueceu de mim. Mas não é assim que funciona. Deus, mesmo amando o seu único filho Jesus, teve prazer em moê-lo por conta dos pecados que ele levou sobre si. Deus, mesmo amando Davi, viu Davi sendo perseguido por aquele que ele mais amou. Deus, mesmo amando José, viu José sendo vendido pelos seus irmãos. Deus poderia ter poupado José da mão dos irmãos, mas não poupou. Deus poderia ter poupado Davi da mão do seu perseguidor, mas não poupou. Deus poderia ter poupado Daniel de ser lançado numa cova, mas não poupou. Então a gente aprende na história de Deus com a sua criação que o amor de Deus nem sempre vai se refletir em poupar você dos processos, mas Ele sempre vai te garantir que estará com você no meio deles. Existe um homem que fecha a boca dos leões em meio às nossas covas. Existe um homem que dança com a gente no fogo em meio às nossas fornalhas. Existe um homem que está com você nos desertos e meio às perseguições dos seus inimigos. Existe um homem que vai à frente para derrubar gigantes em meio aos seus desafios. Existe alguém que está com você dormindo no meio da tempestade, para que o mar se acalme e o vento se aquete quando você se levantar em ousadia. Então, no meio do teu deserto de segunda-feira, no meio da tua última crise ou da crise da semana que vem, você precisa lembrar que você não está sozinho. Ele guarda você. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Ele não permitirá que você tropece, porque o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia, aleluia. Eu não sei se você lembra, irmão, de uma crônica que fala sobre pegadas na areia. Essa crônica eu li alguns anos atrás. Eu acho que eu não era nem convertido ainda, mas ela me marcou demais, porque a verdade que está nesse salmo é a essência dessa crônica. Essa crônica diz que um homem, um dia ele está enfrentando uma crise e ele começa a questionar a Deus por que Deus o abandonou. E ele faz uma oração sincera. Ele fala: Pai, quando eu estava bem, eu olhava para o lado e eu sempre via suas pegadas na areia. Quando as coisas iam bem, quando eu estava fluindo, quando eu estava
prosperando, quando as portas estavam abertas, eu sempre caminhava e eu via suas pegadas do meu lado. Mas agora, no meu pior momento, na minha maior crise, o Senhor me abandonou. Eu olho para o lado e eu só vejo as minhas pegadas na areia. E aí Deus então vira para esse homem e fala: filho, na verdade as pegadas que você está vendo na sua crise são as minhas, não as suas. Eu estou te carregando no colo no seu dia mal. Você não está sozinho. Eu não me esqueci de você. Eu não te deixarei, diz o Senhor, eu não te desampararei. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: eu sei que eu não estou sozinho. Versículo 4, Salmo 121 diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Por que Deus, Danilo, está sempre alerta? Por que Ele faz questão de nos prometer proteção? Irmão, olha para mim, vamos ser sinceros. Deus não precisaria fazer juramento a homens, muito menos prometer para aquilo que criou algo que Ele garantiu que faria. Deus poderia simplesmente dizer: olha, é possível que, ou é provável que, ou se eu quiser farei. Mas em vários momentos a palavra de Deus estabelece com a criação promessas. Deus prometeu algo para o seu povo, e a promessa de Deus é a nossa garantia de que aquilo que Ele disse que vai acontecer nos céus já aconteceu. E por que Deus promete algo? Porque Deus estabeleceu uma aliança. A garantia, irmão, que a gente tem de que as coisas vão terminar bem se continuarmos em Deus é que Deus fez uma aliança com o seu povo. Olha para mim. A certeza de que os seus filhos não serão pedra de tropeço, serão como flechas liberadas sobre as nações. A certeza de que a tua casa não vai à ruína, ela vai prosperar independente da crise. A certeza de que independente de estações ruins, as coisas vão terminar bem. Mesmo que o teu choro dure uma noite, certamente a alegria vai vir pela manhã. A certeza de que os seus inimigos, eles te cercam, mas Deus vai mandar cada um deles bater em retirada, e por 7 caminhos eles fugirão. A certeza de que mesmo que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 caiam à tua direita, você não vai ser atingido. Essas certezas existem porque Deus estabeleceu uma aliança. Fala comigo: Deus é um Deus de aliança. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez aliança com alguns homens ao longo da história. Mas Jesus manifestou uma aliança superior. A aliança que Deus fez com você a partir de Jesus é uma aliança superior à aliança que Deus fez com Moisés ou com Davi, por exemplo. Estamos debaixo de uma aliança superior, e é essa aliança que nos garante a vitória. Irmão, Davi entendeu o princípio da aliança de tal forma que ele enfrenta um gigante que era muito maior do que ele, sem ter dúvida de que o gigante cairia ao chão. A Bíblia diz que quando Davi vai enfrentar esse gigante, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que vem afrontar o Deus dos exércitos? Você está comigo? Quem é esse incircunciso? A circuncisão naquela época era uma marca da aliança de Deus com o seu povo. Então quando Davi olha aquele homem, os homens veem alguém grande, alguém forte, alguém poderoso, alguém assustador. Davi olha para ele e ele fala: ele não tem aliança com Deus. Irmão, para um homem de Deus, o ponto fraco dos seus inimigos tem que ser a ausência da aliança de Deus. Deus não fez uma aliança com câncer, mas Ele fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com gigantes, mas Deus fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com a morte, mas Deus fez uma aliança com você. Alguém comigo aqui? Deus não fez uma aliança com a miséria, nem com a fome, nem com a escassez, mas Deus fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com seus inimigos, com aqueles que te cercam. Deus não fez uma aliança com os escarnecedores, com os ímpios, com os pecadores, mas Ele fez uma aliança com você. Então quando o dia mal vier, ao invés de olhar para o tamanho dos gigantes, lembra que eles não têm uma aliança de Deus, mas você carrega uma aliança dele. A certeza de que eu não vou ficar no meio do caminho, Deus não vai me abandonar, eu não vou sucumbir, as coisas vão terminar melhor do que como começaram. A certeza de que certamente a alegria vem pela manhã, é porque Deus não fez uma aliança com aqueles que têm se levantado contra mim, mas Deus fez uma aliança comigo. É por isso que o Coliseu não parou a igreja, é por isso que Nero não parou a igreja, é por isso que a perseguição
perseguição não parou a igreja, é por isso que governantes não pararam a igreja, é por isso que o comunismo, a política não parou a igreja, é por isso que homens virão e passarão, ministérios eles começarão e alguns até cessarão, mas o evangelho e a igreja de Jesus continua gloriosa, poderosa, vivendo milagres, avançando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu sei, irmão, que o meu amanhã vai ser melhor que hoje? Porque Deus fez uma aliança comigo. Levante suas mãos, Felipe, vamos cantar isso aqui. Seu amanhã será melhor que hoje. Levante suas mãos, feche seus olhos, declare com autoridade. Diga: eu sei que Deus fez uma aliança comigo. Diga: e eu creio que o meu amanhã será melhor que hoje. Salmo 121, versículo 5 diz assim: o Senhor é o seu protetor, e como sombra que o protege, Ele está à sua direita. 6 pessoas pegaram isso, eu vou falar isso de novo. O Senhor é o seu protetor, e como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Igreja, olha para mim. Toda sombra é gerada a partir de uma luz que incide em algo, mas a sombra sempre vai ter uma limitação. Você consegue ver a minha sombra se o sol estiver batendo em mim a alguns metros talvez, mas você não consegue ver a minha sombra a alguns quilômetros. Faz sentido, sim ou não? Porque existe um princípio básico sobre toda sombra. A sombra fala a respeito de algo que está projetado próximo de você. Quando a palavra de Deus diz que como uma sombra que o protege, a palavra está dizendo que aonde você colocar os teus pés, o Senhor estará próximo de você. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, Ele guarda a tua casa, os teus passos, a tua jornada, Ele guarda o teu coração, os teus planos, a tua mente, Ele guarda a tua jornada de fé, Ele guarda você. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o Senhor está próximo. Quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus está próximo, fala não só de um tempo vindouro, fala não só de um Kairos ou de um Cronos, mas fala a respeito de uma proximidade do reino de Deus me cercando. Ele cerca você, Ele guarda você, Ele sabe quando você se levanta e quando você se deita, Ele sabe as palavras que vão ser geradas na tua boca antes que elas sejam pensadas por você. Ele te conhecia quando você era informe no ventre da tua mãe, Ele te conhecia quando o ventre da tua mãe ainda não tinha sido tecido por Ele, Ele já te nomeava antes dos seus pais serem nomeados pelos seus avós. Ele já conhecia você antes da eternidade futura se estabelecer. Ele já era e Ele já te chamava pelo nome. Ele está guardando você no teu dia mau, Ele está cercando você no teu dia bom. Ele está com você no meio de uma reunião, de uma crise, de um parto, de um luto, de um enterro, de um momento difícil, de crise. Ele está quando as portas se abriram, Ele estava quando algumas se fecharam também. Ele estava quando homens falaram bem de você, Ele estava lá quando homens falaram mal também. Deus está cercando a sua igreja como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas, protegidos para que mal nenhum te pare, te paralise, te fira. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia. Fala comigo. A sombra é projetada sobre algo que está próximo. Diga: Deus está perto de mim, Ele está dentro de mim e ao meu redor também. Mas tem algo aqui interessante. A Bíblia fala que o Senhor está nos guardando como uma sombra. A palavra também diz que Ele nos protege e está à nossa direita. Sabe, biblicamente, o lado direito simboliza glória, honra, poder, a autoridade. Todas as vezes que a Bíblia quer falar sobre glória, honra, poder e autoridade, a Bíblia aponta para a direita. Olha o que a palavra de Deus diz, Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Salmos 18:35. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a vergonha e a afronta, e assentou-se à
à direita do trono de Deus, à destra do trono de Deus. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra poderosa. Alguém pode levantar as mãos em nome de Jesus? Diga: eu creio que o Senhor está ao meu lado. Diga: e a sua mão direita, diga, vai me sustentar e me proteger na presença dos meus inimigos. Diga: eles virão contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Diga: eles têm projetos, estratégias, mas os planos de Deus se cumprirão sobre mim. Diga: eles são maus, poderosos. Diga: mas maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. Diga: eles me odeiam, odeiam a minha família, odeiam as minhas promessas, mas o Deus que me amou primeiro vai cumprir cada uma delas em seu tempo, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Salmo 121, versículo 6, vamos correr, a Bíblia diz assim: de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. A Bíblia está dizendo que Deus vai te proteger dos desafios do dia, mas Deus também vai te proteger das ameaças da noite. A Bíblia fala sobre dia e noite de formas diferentes, e se não fosse diferente, Deus não teria estabelecido astros diferentes para governar cada uma dessas estações. Deus estabelece o sol para que ele marque um tempo, e Deus estabelece a lua e as estrelas para que elas marquem um novo tempo também. Então ele estabelece a noite como um período de descanso, e ele estabelece a alvorada, o nascer do sol, e o dia como um período de trabalho, de construção, de edificação. Então ao longo do teu dia você vai enfrentar gigantes visíveis. Eles se apresentam, eles são gigantes talvez no teu trabalho, na tua família. Você vai enfrentá-los enquanto trabalha, enquanto constrói, enquanto edifica. Mas à noite, quando você repousa, existem ameaças noturnas, existem setas que voam de dia, existem dados inflamados que tentam nos pegar à noite também. Existem homens maus, homens sanguinários, mas a palavra de Deus nos diz que se não fosse ele guardando a cidade, em vão vigiaria o sentinela. Ele não se cansa, ele não dorme, ele não fica exausto. De dia e de noite Deus está aguardando você. Os desafios da tua semana e do teu trabalho, as ameaças que se levantam quando você dorme. A palavra de Deus diz que aqueles a quem ele ama, ele dá enquanto dormem. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que enquanto o inferno trabalha à noite, no período em que você descansa, Deus não só vai te proteger, como também vai te abençoar. A palavra de Deus diz que aqueles a quem ele ama, ele dá enquanto dorme. Enquanto você dorme, Deus está movendo pessoas, Deus está mudando o fluir de rios, Deus está te dando sonhos proféticos, Deus vai te dar direções, Deus vai te dar ideias do céu, sonhos de Deus. Deus vai guardar você, mas no dia, quando o sol nascer e novos desafios surgirem, você vai enfrentar e pisar em serpentes e escorpiões. Você vai ser bem sucedido, você vai crescer e você não vai recuar, se você fizer do Senhor a tua confiança. Como diz o Salmo 128, se você temer ao Senhor em todos os teus caminhos, você será feliz e próspero em tudo que você fizer. Terá sua mulher assentada à tua mesa e os teus filhos ao redor dela como brotos de oliveira. Mesmo no tempo da seca, em meio a tempos de crise e escassez, você dará o fruto certo no tempo certo. A bondade e a misericórdia de Deus te cercarão. Deus vai guardar você, os teus filhos e tudo que carrega o teu nome. Se você fizer do Senhor a tua confiança, a tua justiça, nenhum mal te sucederá, praga alguma te alcançará. Ele te guiará mansamente em águas tranquilas, ele te fará descansar em pastos verdejantes. Mesmo que você ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum você temerá, porque o Senhor está com você. De dia você verá livramentos, os seus inimigos baterão em retirada. De noite você verá a bondade do Senhor provendo enquanto você descansa. Eu declaro em nome de Jesus, levante suas mãos, receba isso. De dia o sol não te ferirá e nem a lua de noite. Alguém crê nisso? Diga amém.
Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Cheira, barabababa. O salmista faz uma referência a um cuidado de Deus que acontece no meio do deserto. A Bíblia diz que o povo está em travessia, eles saem de um cativeiro no Egito e eles estão indo em direção a uma terra prometida. Só que no deserto, se você acha que aqui está calor, eu quero que você imagine o sol escaldante de um deserto sem sombra. A Bíblia diz que enquanto o povo caminhava no deserto, olha para mim, irmão, não se distrai. Enquanto o povo caminhava no deserto, a glória de Deus se manifestava como uma nuvem de dia. E quando o frio congelante se estabelecia à noite, a glória de Deus se revelava com uma coluna de fogo para aquecê-los. O que a palavra de Deus está ensinando para a gente é que Deus manifesta aquilo que você precisa na estação que você precisa. É por isso que o entendimento de que Deus se atrasou é um entendimento que não faz sentido, porque no tempo frio ele é calor, mas no tempo quente ele é refrigério. Quando inimigos te cercam, ele é livramento, mas quando você precisa enfrentá-los, ele é o teu escudo, mas também é a tua espada. Quando alguns estão falando mal de você, ele vai defender você, mas tem momentos que você vai precisar abrir a tua boca e ele vai te dar as palavras que você vai falar. Tem momentos de se calar e tem momentos de falar, tem momentos de construir, tem momentos de usufruir do que se construiu, tem momentos de abraçar e tem momentos de manter distância, tem momentos de plantar, mas também tem momentos de colher. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo dos céus. E eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus se revelará sobre você e sobre os seus do jeito certo, segundo a necessidade que você tem, na estação em que você está. Deus não se atrasa, Ele não vai chegar antes ou depois, Ele não vai antecipar estações para que você receba algo que você quer no tempo em que você não estava pronto para receber, mas Ele também não vai chegar depois de uma estação para dar para você o que você precisava numa estação que não existe mais. Deus acrescentará no tempo certo, o fruto certo. Deus te dará a palavra certa na hora certa. Deus te dará os escudos e a armadura certa para as batalhas específicas. E quando o novo tempo chegar, o novo de Deus vai chegar também. E quando novos gigantes se levantarem, novas estratégias o Senhor vai te dar também. E quando novos inimigos se levantarem, novos livramentos você vai viver também. E quando novas crises chegarem, novos rios de Deus você vai beber também. E quanto mais o inferno se levantar, mais você vai ver a mão de Deus te guiando, te guardando, te protegendo. De dia o sol não vai te ferir e à noite a lua também não. Levante suas mãos, declare em nome de Jesus, diga: eu creio na proteção de Deus, na provisão de Deus e no cuidado de Deus, em tempo e fora de tempo. Diga: tudo que eu preciso, em todo tempo, o Senhor vai prover, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, celebra Jesus no teu lugar. Dá um brado de liberdade no teu lugar. Alguém aqui nessa manhã. Estou finalizando, irmão, eu só tenho mais um versículo. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa manhã? O Senhor te protegerá de todo mal, versículo 7. O Senhor protegerá a sua vida. Deixa eu profetizar sobre alguém. O Senhor te protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. Irmãos, tem algo que a gente aprende, não só na Bíblia, mas na nossa jornada de fé, é que o dia mau existe. O dia mau chegou para Davi, o dia mau chegou para José, o dia mau chegou para Abraão, o dia mau chegou para Moisés, o dia mau chegou para Pedro, o dia mau chegou para Jesus, o dia mau chegou para André, o dia mau certamente já chegou para você, e alguns dias maus chegarão também. Mas a despeito do mal do dia, existe uma palavra para você. Quando os desertos te envolverem ou quando tempestades chegarem, existe um Deus que chegou primeiro e Ele já está em cada estação que você entrar. Então quando você perceber, uau, eu entrei num dia mau, lembra, Deus já entrou nesse tempo primeiro. É Ele quem vai te livrar de lá, é Ele quem vai te sustentar e vai te manter de pé com a tua mão direita poderosa. Deus vai livrar você no meio do seu dia mau. Alguém crê nisso? Diga amém. Então feche teus olhos, levante suas mãos, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Salmos 18:16 diz assim: das alturas estendeu a mão e me segurou, e tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso,
poderoso e dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor me deu total amparo. Ele me deu libertação e livrou-me porque me quer bem. Deuteronômio 28:6 diz: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão contra vocês por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? No Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e eu me pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite, porque o Senhor o protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Se você crê nisso, irmão, libere o seu som. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Romanos 5:7 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você foi chamado para reinar em vida e não só nos céus. Você foi chamado para governar em vida e não só quando assumir os céus. Você foi chamado para reinar hoje, governar hoje, viver milagres hoje, viver promessas hoje, acessar portas hoje, liberar palavras hoje, ligar e desligar coisas hoje. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. É para esse lugar que Deus nos chamou. Mas a religião negligenciou durante muito tempo palavras como intencionalidade, posicionamento. Não sei você, mas a palavra intencionalidade para mim, durante muito tempo, ela foi quase que pejorativa. Alguém que é intencional é alguém que faz tudo muito premeditado. Alguém que é intencional é alguém que é manipulador. Quando na verdade eu comecei a ver promessas que eu quase vivia e não vivia, coisas que quase aconteciam e não aconteciam, Deus começou a falar comigo: você precisa ser mais intencional. Porque eu não vou te usar como pregador se você não ler a palavra, eu não vou te usar como líder se você não aprender sobre liderança, eu não vou te usar como provedor se você não for liberal e generoso. Deus começou a falar comigo que tem muitas coisas que eu não estava vivendo na grandeza que Ele me chamou para viver, porque eu estava negligenciando o preparo. Irmão, a maior tragédia que você pode viver é viver esperando o momento chegar, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. A gente aprendeu a ser reativo, quando na verdade Deus nos chamou para sermos proativos, para caminharmos em antecipação. Deus falou que você vai ser pai, a sua mulher é estéril. Se você crê na promessa, começa a pensar no nome do filho. Deus te disse que você vai ser empresário, hoje você está desempregado. Você já pensou em qual vai ser a razão social da sua empresa, qual é o ramo? Deus chamou para liderar uma comunidade, hoje você lidera um GC. Você já está se preparando para quando Deus confiar algo maior? Irmão, olha para mim, tem muitas coisas que a gente não vive na grandeza porque a gente negligencia no preparo. O preparo não é um tempo que a gente perde esperando Deus fazer. O preparo é um tempo em que Deus espera, a gente está pronto para receber. Eu falei sobre isso quinta-feira. Deus não precisaria de 100 anos para Noé construir uma arca, mas Deus precisou esperar 100 anos para construir um Noé. Talvez o tempo de processo de José poderia até ser um pouco menor, mas ele estava preparando um José para receber aquilo que ele faria. Talvez o tempo de Davi poderia ter sido um pouco menor, mas ele estava preparando um Davi para receber o que ele daria. Irmão, olha para mim, a gente precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Alguém está comigo? Diga amém.
Então 2023 vai ser um ano de vivemos milagres, vai ser um ano de vivemos romper, vai ser um ano de aceleração, mas também precisa ser um tempo de preparo para aquilo que a gente vai viver em 2024. A gente não pode esperar que só um novo calendário, novas páginas em branco possam gerar novos milagres. Não, irmão, guarda isso. Há 10 anos atrás você imaginou viver coisas que você está vivendo hoje e parece que passou num piscar de olhos. Os próximos 10 anos estão esperando as palavras que você vai liberar hoje, o seu posicionamento hoje. O futuro está aguardando você desenhá-lo através de orações. Daqui a 10 anos, onde é que você vai estar? O que você vai viver? Quais são os milagres que Deus tem para você? Quais são as promessas que ainda não se cumpriram? Deus está à procura de homens que querem viver grandeza, estão disponíveis para viver o preparo. Alguém está comigo? Diga amém. Tem uma frase do Arquíloco que eu amo, ele diz que nós não subimos ao nível das nossas expectativas, mas nós descemos ao nível da nossa preparação. Expectativa, irmão, nada mais é do que alguém que espera algo. Eu tenho uma expectativa de que 2023 vai ser extraordinário. Mas o que de fato vai fazer 2023 ser algo extraordinário? Não é o que eu espero, é como eu me posiciono. Eu sei que esse ano vai ser extraordinário, financeiramente. Por quê? Porque em todos os momentos que Deus me deu algo, eu fui fiel e reparti. Eu creio que 2023 vai ser um ano extraordinário na nossa igreja. Por quê? Porque não teve uma visão que Deus nos deu que a gente disse para Ele que seria impossível. Tudo que Deus nos pediu, a gente fez sem saber como ia ser, mas crendo que quem prometeu era fiel para cumprir. 2023 vai ser um ano da gente colher honra. Líderes que caminham em honra, discípulos que caminham em honra. Por quê? Porque a gente escolheu se posicionar em honra nesse ano. Celebramos tudo que Deus fez através das nossas lideranças. Nós veremos uma comunidade que celebra tudo que Deus faz através da sua liderança. Você percebe que tudo que a gente vai colher na próxima estação está diretamente ligado àquilo que a gente semeou na estação anterior. O problema, irmão, é que tem muita gente reclamando da ausência de frutos que nunca semeou, da ausência de sombra, de árvores que nunca foram plantadas. 2023 está à espera do seu posicionamento. É tempo da gente se preparar. Por mais que você tenha sido chamado por Deus para ser grande, você só vai viver grandeza se você permitir que Deus te prepare para isso. O preparo é o que separa meninos de homens. Drummond, ele tem uma frase que eu amo, ele diz que a plenitude de Deus está esperando você crescer. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. A plenitude de Deus está só esperando você crescer. Fala para quem está do outro lado, para ninguém ficar com ciúme. Fala, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Sabe uma coisa que a gente aprende em meio aos processos? É que durante as provações fica evidente o que a gente realmente acredita sobre Deus. Irmão, olha para mim. A única estação em que fica muito claro o que a gente realmente acredita sobre Deus é quando a gente está em meio a uma provação. É no momento em que a figueira não floresce, é no momento em que não tem fruto no campo, é no momento em que as portas se fecham. É nesse momento em que fica muito claro as nossas reais motivações e o quanto a gente crê, o quanto a gente espera e o quanto a gente confia. Você sabia que tem estações que Deus permite que a gente entre, estações de falta, estações de perseguição, estações de retaliação, estações de invisibilidade, que é justamente para que a gente conheça a superficialidade das nossas raízes? Irmão, olha para mim, quando Deus nos testa, não é que Ele precisa das respostas, Ele está dando para a gente a oportunidade de ver o quão raso a gente está, o quão fraco a gente está, o quão forte a gente está, o quão firmado a gente está. Tem estações que Deus permitiu que eu passasse, que eu olhei para mim mesmo e falei, uau, Deus, eu preciso te buscar mais, eu preciso correr mais, eu preciso mergulhar mais, eu preciso confiar mais, eu preciso descansar mais. Mas teve estações que Deus permitiu que eu entrasse, que eu olhei para a minha casa e falei, não, a gente está bem. Os nossos olhos continuam fixados no autor e consumador da nossa fé. Eu sei em quem eu espero, eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu tenho crido. Deus certamente vai cumprir aquilo que me prometeu. Salmo 103 diz, bendiga ao Senhor a minha alma.
Bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa os seus pecados e cura as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Sabe, tem momentos no meio do nosso preparo, no meio das nossas dificuldades, desafios, perseguições, retaliações, que a gente tem que fazer exatamente como o salmista. Inclusive o salmista, em vários momentos, ele tem esse exercício de ministrar a sua própria alma, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Irmão, durante o nosso preparo, a gente precisa estar muito apegado às palavras que a gente recebeu antes dessa estação começar. Tem palavras que Deus nos dá antes de uma crise, antes de um deserto, antes de um gigante. Para quê, André? Para quando o gigante chegar, a tempestade chegar, o gigante chegar, eu vou trazer à minha memória a palavra que Deus me deu antes da crise. Irmão, se preparo não fosse importante, João Batista não teria sido enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Olha para mim. Eu sei que falar de preparo é chato, é a mesma coisa que falar sobre dieta. A gente sabe que precisa, mas ninguém quer ouvir sobre. Se preparo não fosse importante, João Batista não teria sido enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Deus pega um ventre estéril e gera a voz que clama no deserto. Isabel não podia ter filhos e Deus pega um ventre estéril e gera João Batista. Aí ele pega do outro lado um ventre virgem. Alguém que também não poderia ter filhos, ela era virgem. E gera nela o verbo vivo, o Messias. O que Jesus está deixando claro para a gente, o que Deus está deixando claro para a gente, é que Ele não depende de nenhuma circunstância natural para ser Deus. Ele pega um ventre estéril e gera a vida que vai preparar o caminho para alguém que está sendo gerado no ventre virgem. Ele não depende de circunstâncias, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí Ele pega João Batista e Ele dá uma comissão para João Batista. Qual é a comissão de João Batista? Preparar o caminho para o Messias. Irmão, se até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho para Ele, por que a gente acredita que vai viver as bênçãos sem preparo? Se até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho para o seu ministério, por que a gente acredita que vai viver a plenitude do nosso chamado sem preparo? Se até Jesus precisou de um milagre sendo gerado no ventre estéril para que Ele pudesse preparar o caminho do seu ministério, por que a gente acredita que vai viver milagres sem preparo? Deus respeita processos, Deus se move em meio a processos, Deus se revela em meio a processos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! O tema da mensagem de hoje é Igreja Viva. Você pode declarar isso? Diga: nós somos uma igreja viva. Diga: a igreja de Jesus é uma igreja viva. Uma das coisas que talvez sejam o maior desperdício que a gente pode fazer como igreja é não usufruir de uma autoridade e de um governo sobrenatural que Deus nos confiou. A pior coisa que podemos fazer como igreja é acreditar que somos um ajuntamento de pessoas que procuram nesses encontros de domingo algo que possa manter os nossos costumes controlados, faça com que a nossa família, os nossos filhos sejam mais comedidos e que a gente consiga permanecer assim até o dia que Jesus vai voltar.
Isso não fala a respeito de ativação, isso fala a respeito de domesticação. O Espírito Santo não quer domesticar a igreja. O Espírito Santo, ele quer empoderar a igreja para que ela viva o que ninguém, a não ser um filho de Deus, poderia viver. E é a partir desse entendimento que nós nos moveremos a partir de hoje. Alguém comigo diga amém. Você não veio aqui para xingar menos, você não veio aqui para que os seus filhos sejam um pouco mais calmos, você não veio aqui para que o seu casamento seja um pouco melhorado. Evangelho não é melhora, evangelho é redenção. É você viver o que não daria para viver sem Jesus, é você viver o que não daria para viver sem a fé, é você acessar lugares que não daria para acessar se não fosse por Deus. Você e a sua casa vivendo sobrenatural todos os dias, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Uma igreja viva é uma igreja revestida de poder. É uma igreja que não pede licença, ela avança, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja viva é uma igreja empoderada. Ela carrega tanta autoridade que ela não precisa se apresentar. Quando ela chega no lugar, o inferno sabe, a igreja de Jesus chegou. A vida de Jesus é o que reveste a igreja de Jesus. E aonde a vida de Jesus habita, não há espaço para qualquer coisa que não seja de Jesus coabitar. Aonde a vida chega, a morte tem que sair. Aonde a vida chega, a tristeza tem que sair. Aonde a vida de Jesus chega, a escassez tem que sair. Alguém comigo aqui? Aonde a vida de Jesus chega, as dúvidas têm que sair, a mentira tem que sair, as cadeias têm que sair. Porque Jesus não vai ocupar o mesmo espaço que o inferno ocupava. Onde Jesus entrou, o inferno tem que sair. Os nossos inimigos já foram colocados debaixo nossos pés. Ansiedade, depressão, escassez, mentiras, crises, síndromes, nós declaramos em nome de Jesus, voltando para o lugar de onde vieram. Tudo aquilo que impedia você de romper, de prosperar, de avançar, de crer, nós declaramos quebrado em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. O papel da igreja é imperativo. O papel da igreja é proativo. Mas quando eu não entendo isso, eu assumo um papel reativo. O inferno faz algo, eu reajo. O inferno trama algo, eu reajo. Falta, eu busco na fonte. Acaba, eu busco na fonte. Eu estou cansado, eu busco renovo. Eu estou abatido, eu busco uma segunda chance. Mas já passamos dessa fase. A igreja de Jesus, ela é proativa, ela estabelece aquilo que ainda não existe, ela crê naquilo que não é acreditável. Irmão, guarda isso aqui. O princípio da fé é ver o invisível, é crer no inacreditável, é acessar o impossível. Isso não é parte de quem somos, isso é quem somos. Vivemos debaixo de um entendimento. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não faz sentido a base da fé cristã, estabelecida sobre a ressurreição de Jesus, não crê que Deus pode ressuscitar sonhos antigos, palavras, promessas, projetos. Irmão, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Levante suas mãos, declare com autoridade: o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, diga, também vai ressuscitar tudo que estava morto em mim. Levante suas mãos, feche seus olhos, diga: cada sonho, cada promessa, cada talento, cada dom, tudo que Deus me confiou, diga que estava enterrado, esquecido e até morto, vai voltar a viver em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia. A autoridade que Deus confiou para a igreja, olha para mim, é para reivindicar, estabelecer, profetizar, ligar e desligar, se mover, resistir, edificar, construir, liderar, governar. O problema é que muitas vezes a gente conhece o Deus do livramento, mas nem sempre conhece o Deus que vence batalhas. O Deus que te livra quando o inferno vem contra você é o mesmo Deus que vai à frente das batalhas quando você vai contra o inferno. Pastor, a igreja vai contra o inferno? Vai. A palavra de Deus nos garante isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se puder voltar como estava o som, estava maravilhoso para mim, mudou tudo aqui agora. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa isso? Se a tua casa ainda está lá,
você vai tomar aquilo que é teu por direito. Se os seus filhos estão lá, se os seus negócios estão lá, se a sua vida financeira vai estar lá, você não pode aceitar como uma realidade aquilo que é diferente do que Deus te prometeu. O inferno tem planos para você, o inferno odeia você, odeia sua família, odeia sua casa, odeia suas promessas, mas isso é um problema do inferno, porque antes de cada palavra contrária do inferno ser levantada contra você, uma palavra de vida eterna já havia sido liberada sobre você. Para cada palavra contrária, centenas de promessas. Alguém comigo aqui? Para cada levante do inferno, milhares de milagres, porque tudo que o inferno faz é uma versão deformada daquilo que Deus já fez. Deus disse: vai acontecer. O inferno levanta dúvidas, opiniões, conselheiros que não são de Deus, conselhos que não vêm de Deus, portas que não foi Deus quem abriu. Deus disse: vai acontecer. Aí se levantam opiniões, ruídos, desertos, tempestades. Irmão, guarda isso aqui. O inferno sempre tenta acessar uma revolução antes dela acontecer. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim com José, foi assim com Davi. Todos esses homens ouviram de Deus algo extraordinário e logo em seguida eles foram afetados, eles foram confrontados, eles foram perseguidos. José recebe um sonho de Deus, dias depois ele é lançado numa cova e é vendido pelos irmãos. Davi recebe uma unção de Deus, dias depois ele começa a ser perseguido pelo rei vigente, embora para os céus aquela cadeira não estava mais ocupada. Jesus está sendo gerado no ventre de Maria. Então existe uma perseguição assassinando todos os primogênitos. Moisés, o libertador do povo, está sendo levantado e todos os primogênitos estão sendo perseguidos. Quando Deus libera algo, o inferno sabe que não pode desfazer o que Deus já fez, desfalar o que Deus falou, desligar o que Deus ligou. Então tudo que o inferno vai tentar fazer é fazer você desacreditar daquilo que Deus já estabeleceu. Alguém comigo? Por isso que a batalha desses dias tem sido muito mais uma batalha na mente até do que uma batalha espiritual. Por muito tempo a igreja falou sobre batalhas espirituais, mas sabe uma das coisas que tem esvaído as nossas forças? Batalhas na mente. Joyce Meyer fala que toda batalha é perdida ou vencida na mente. Nossa mente é um campo de batalha. E como que o inferno tem tentado saquear a igreja de Jesus? Fazendo com que a gente tenha uma percepção equivocada a respeito de quem somos. Você sabe por quê? Quem não sabe quem é herdeiro vive pedindo como favor aquilo que já é herança. Fala para quem está do seu lado: você não vai pedir como favor aquilo que Deus estabeleceu como herança. Vamos, me ajuda a pregar. Profetize sobre alguém do seu lado: você não vai pedir como favor aquilo que Deus já estabeleceu como herança. Você que está online com a gente em qualquer lugar do mundo, me ajuda a fazer essa mensagem chegar onde ela precisa. Se você é influenciador, se você tem um povo, se Deus te deu acesso, compartilha, coloca o link, divulga. Se você pode, coloca nos grupos de WhatsApp. Somos mais de 12 mil famílias online simultaneamente, exatamente agora. Kuwait acabou de conectar, Luxemburgo, Itália, Inglaterra. Alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! Sabe, uma das maiores mentiras que foi liberada sobre a igreja, e a gente se apossou disso, é que tudo que a igreja é se resume a um hospital. Somos um hospital. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, a igreja é um hospital, a igreja é um hospital. Não, a igreja não é um hospital. A igreja tem uma ala hospitalar. Mas a igreja não é só um lugar que doentes são tratados. A igreja é um lugar onde homens são alistados, ativados, empoderados. A igreja é um centro de governo. A igreja é um lugar de liberação de destinos. Você pode levantar suas mãos e declarar isso comigo? Diga: a igreja de Jesus é um lugar de liberação de destinos. Eu amo essa história de Saul e as jumentas do pai. A Bíblia diz que ele está à procura das jumentas do pai e ele não consegue encontrar. E ele está perseguindo e não encontra, ele está buscando e não encontra. Então ele tem uma ideia, ele fala: eu vou até o profeta, e o profeta vai me revelar onde estão as jumentas do meu pai. Você está comigo? Diga amém. Mas a Bíblia diz que do outro lado, o profeta, ele tem uma impressão no espírito, e ele fala: o próximo homem que bater na porta será o rei sobre Israel. Então de um lado, existe um jovem em busca do profético para ter a resposta de uma pergunta, mas do outro lado existe um profeta aguardando alguém que vai receber a unção para liderar um povo. Sabe, eu creio que é exatamente isso que acontece quando muitas pessoas vêm para a igreja. Tem gente que só veio em busca de uma palavra de esperança.
Tem gente que só veio em busca de um encontro com Deus. Tem gente que só veio para ter algum vazio preenchido ou receber um novo ânimo. O que você não sabe é que do outro lado do teu encontro existe o Deus da tua história, que te chama pelo nome, que sabe o que você precisa, que te viu completo, por isso sabe onde estão os seus cacos, que preparou algo para você que é infinitamente maior do que tudo que você já pediu ou pensou. Então quando você entra nesse ambiente da presença, quando você entra nessa atmosfera de milagres, você vem em busca de uma resposta, mas eu vim aqui te dar uma boa notícia. O Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus de alianças, não vai só responder a tua dúvida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: eu creio que o Deus de milagres, diga, está liberando uma nova onda de poder, de sinais, de maravilhas, de milagres, de testemunhos a partir de hoje. Vamos, igreja, diga com autoridade: a partir de hoje começa o maior romper da minha história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. A igreja não é um hospital. A igreja é uma agência do céu. A igreja recebeu de Deus autoridade para ligar e desligar. A igreja, olha para mim. Eu vou falar com muito temor, mas eu quero que você meça e avalie aquilo que estamos vivendo em Deus nos últimos meses. Você está comigo ainda? Diga amém. Me diz se alguma das realidades que a gente está vivendo hoje não foi profetizada um dia. Talvez alguns chegaram depois, outros se lembram de parte, mas eu te desafio a revisitar desde o primeiro culto, há pouco menos de 2 anos atrás, se tudo que hoje foi comunicado nesse púlpito um dia não foi profetizado nele. Profetizamos, cremos, liberamos, ligamos, desligamos, e depois o que acontece? Anunciamos. Você está comigo? Tem testemunhos que você ainda não comunicou, anunciou. Por quê? Porque tem palavras que você ainda não liberou. Tem coisas que você deveria ter ligado e ainda não ligou. Tem coisas que você deveria ter desligado e ainda não desligou. Tem coisas que você deveria ter profetizado e ainda não profetizou. Tem pessoas que algum tempo atrás já questionaram: por que tanto tempo orando, André? Porque nada acontece de glorioso que não seja a partir de uma oração sincera. Porque nada acontece na igreja de Jesus que não seja a partir daquilo que ligamos e desligamos. Irmão, quando eu trabalho, eu colho os frutos do meu trabalho, mas quando eu oro, eu colho os frutos do trabalho de Deus. A igreja de Jesus recebeu as chaves para ligar e desligar, e não há nada que você possa profetizar em nome de Jesus que Ele não seja capaz de realizar. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você pode levantar suas mãos comigo em nome de Jesus e declarar com autoridade, diga: nós ligamos nessa noite. Vamos, declare com autoridade, diga: nós ligamos nessa noite, na terra e nos céus. Diga: os próximos anos, ao contrário do que tem dito sobre uma agenda 2030, diga: serão os anos mais gloriosos da igreja de Jesus. Vamos, alguém comigo aqui, diga: os próximos anos serão anos inacreditáveis. Os nossos olhos naturais não conseguirão compreender a altura, a dimensão e a profundidade do que Deus fará a partir da sua igreja. Declare com autoridade, diga: os meus filhos, a minha casa, tudo que o Senhor me confiou, abençoado, multiplicado, expandido, estendido, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Primeiro princípio que eu quero estabelecer na palavra de hoje é que Deus nunca enviou a igreja para o mundo sem que antes Ele tivesse enviado o Espírito Santo para a igreja. Todas as vezes que houve um comissionamento de Deus na antiga aliança, houve um revestimento da parte de Deus através do Espírito Santo. Olha para mim, irmão. Moisés é chamado para uma missão, recebe revestimento de poder. Os profetas
revestimento de poder. Os reis, revestimento de poder. Todo homem chamado por Deus na antiga aliança recebia uma capacitação sobrenatural para operar algo. Mas na nova aliança existe algo superior à aliança anterior. O Espírito que antes visitava, agora habita. O Espírito que antes era temporário ou pontual, agora ele reside. Você não é mais um lugar de visitação, você se tornou um lugar de habitação. Você não é uma pousada do Espírito, você se tornou uma morada do Espírito. Levante suas mãos, declare comigo: Deus habita em mim, Deus se move em mim, Deus tem liberdade para fazer o que Ele quiser na minha vida, na minha casa, na minha agenda. Vamos, esse é o princípio da oração do Pai Nosso. Declare com autoridade, diga: seja feita a sua vontade na minha vida, como já é feita nos céus. O que muda a partir de uma nova aliança é que o Espírito que antes visitava a igreja, agora ele habita na igreja. Jesus, ele volta dos mortos, revisita os discípulos, e ele dá uma direção clara: não façam o que vocês vão fazer sem que antes venha sobre vocês um revestimento de poder. Atos 1:3, não precisa nem colocar no telão, olha para mim e ouve isso aqui. Atos 1:3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Jesus está dizendo: olha, vocês vão libertar cativos, curar enfermos, vocês vão avançar, o inferno não vai poder resisti-los, mas permaneçam até que. Jesus está dizendo: não façam isso sem antes carregarem um revestimento sobrenatural. Não falem do meu nome sem carregarem uma porção de mim. Não tentem fluir em dons e maravilhas sem antes receberem uma nova porção de revestimento. Por quê? Porque vocês não vão falar sobre algo que ouviram, vocês vão manifestar aquilo que se tornaram. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: milagre não é o que eu faço, diga: é quem eu sou. Eu e a minha casa somos um milagre vivo, caminhando sobre as ruas da cidade. Declare com autoridade que o meu casamento é um milagre de Deus. Diga: tudo que Deus me confiou, eu não poderia ter. Tudo que eu sei, eu não poderia saber. Tudo que eu faço, eu não poderia fazer. Mas Deus desejou usar as coisas fracas para confundir as fortes, usar as coisas loucas para confundir as sábias. Diga com autoridade, diga: Deus decidiu fazer, e agindo Deus, não há quem possa impedir o seu agir. Você pode declarar com autoridade, diga: se Deus é por nós, nada e nem ninguém pode contra nós. Você pode celebrar Jesus no seu lugar, você pode dar um brado de liberdade aqui nessa noite. Vamos, alguém? Será que você pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia. Atos 2. Se cumpre o que Jesus acabou de falar para os discípulos. Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, você pode declarar comigo, diga: todos. Não, fala com autoridade, diga: todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Você pode declarar com autoridade, diga: eu e a minha casa somos cheios do Espírito Santo de Deus. Diga: a minha empresa, os meus negócios, cheios do Espírito Santo de Deus. Diga: a minha mente e os meus pensamentos, cheios do Espírito Santo de Deus. Lagoinha, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja viva não é uma igreja que tem muitas posses. Uma igreja viva não é uma igreja que tem acesso ao governo. Uma igreja viva não é uma igreja que tem muito patrimônio.
embora todas essas coisas nos serão acrescentadas. Uma igreja viva não é uma igreja que tem uma visão estratégica extraordinária, ou que tem um campus extraordinário. Não. Uma igreja viva é uma igreja que carrega aquilo que um homem comum não poderia carregar. É uma igreja que vive aquilo que uma pessoa comum não poderia viver. Uma igreja viva, ela não é visitada pontualmente pelo Espírito Santo. Uma igreja viva, ela se move em milagres. Vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso aqui em nome de Jesus. Nós nos moveremos de milagre em milagre, de romper em romper, de glória em glória, de conquista em conquista, e as portas do inferno não poderão resistir o avanço da igreja de Jesus. Alguém crê nisso? Diga amém. Tem um texto que eu amo, está em Isaías 32:1. Paulo diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Pode passar ali não. Cada um servirá como esconderijo contra o vento, e como refúgio contra a tempestade. De torrentes de águas em lugares secos, e servirá de sombra de uma grande rocha numa terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pega isso aqui em nome de Jesus, irmão. Numa outra versão a Bíblia diz: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Onde estão os príncipes de Deus aqui nessa casa? Cada homem será como esconderijo contra o vento, e será como um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Alguns teólogos interpretam esse texto como sendo a expressão do governo perfeito do Messias, mas alguns teólogos também creem que esse texto fala a respeito da expressão da igreja viva de Jesus, comissionado em Mateus 28. E essa é a base da mensagem de hoje. Jesus estabelece, no grande comissionamento, Jesus estabelece princípios a partir dos quais a igreja dele vai se mover, e é a partir desses 3 pilares fundamentais que nós avançaremos e viveremos ainda nessa década o avivamento de São Paulo. Recebe isso e concorda comigo em nome de Jesus. Livros que não serão escritos por autores cristãos também retratarão um fenômeno social que vai invadir a cidade de São Paulo. Alguém concorda comigo? Levante suas mãos. Eu vejo e eu declaro em reitoria de faculdades, em bibliotecas municipais, sociólogos escrevendo a respeito de um fenômeno social, pessoas vindo de outros lugares, pessoas se movendo. Eu creio num êxodo social a partir de uma movimentação espiritual. Os céus se moverão de tal forma que pessoas mudarão de geografia, de lugar, de empresa, de emprego. Pessoas se moverão a partir de uma palavra. Eu profetizo em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus soprando nos 4 cantos da terra e convocando missionários, profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos. Alguns ouvirão em sonhos, outros ouvirão no Espírito uma coordenada, latitude e altitude. Comprarão uma passagem sem saber o que esse endereço significa, e quando chegarem aqui serão tomados por um espírito de profecia. Eu declaro em nome de Jesus, povos de outras línguas, lugares distantes, pessoas de outros estados no Brasil, outras nações da terra, ouvirão o que o Senhor irá fazer nesse lugar a partir de uma igreja viva. Não será sobre o nome de um homem, não será sobre a placa de uma igreja, não será sobre recursos ou patrimônio. O que se ouvirá é que o Senhor está fazendo de novo, como fez em Azusa, como fez em Pensacola, como fez em Belo Horizonte, como fez na Argentina, como fez na Colômbia, como fez em Atos 2. O Senhor está abrindo sobre nós uma janela de visitação sobrenatural, e os lugares não comportarão. Cresceremos para a esquerda, para a direita, à frente, atrás, e quanto mais espaço, mais unção, mais mover, mais famílias, mais recursos, mais testemunhos, mais milagres. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus?
Checa, tarabababababachou. Cheira, babababababachou. Aleluia. Diga o avivamento de São Paulo. Não, fala como quem crê. Diga o avivamento de São Paulo. Não, fala mais uma vez. A altura daquilo que Deus está fazendo. Diga o avivamento de São Paulo. Diga, não vai acontecer. Já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Vamos, alguém pode ligar isso comigo aqui nessa noite? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia. Jesus. Alguém feliz ainda com Jesus? Alguém pode dizer, ainda bem que eu vi Jesus? Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Queria fazer um pedido, intercessão. Vamos estabelecer uma cultura a partir de hoje. Faz uma escala, revisita os últimos 6 meses, tudo que foi profetizado, anotem com data. A gente vai começar dos últimos 6 meses e essa é uma cultura a partir de hoje. Tudo que for profetizado nesse lugar, nós anotaremos e contaremos os dias. E quando se cumprir o que Deus falou com a igreja, a gente vai lembrar no dia tal. Alguém comigo aqui? O Senhor disse: fará, abrirá, nos dará, concederá, e nós estamos nos alegrando porque Deus fez, Ele abriu, Ele confiou, Ele estabeleceu. Alguém comigo aqui? Precisamos, irmão, de testemunhos que caminham à altura da nossa teologia. Vou falar isso mais uma vez, alguém vai pegar isso aqui. Precisamos de testemunhos que caminhem à altura da nossa teologia. Profetizamos sobre milagres, mas aceitamos a ideia deles serem pontuais. Cremos em milagres, mas a gente faz de tudo para não depender de um. Se alguém me perguntar, André, qual que era a reserva técnica que você tinha para alugar esse espaço? Fala comigo, uma palavra. Uma palavra é tudo que você precisa para viver o sobrenatural de forma natural. Uma palavra, vamos, alguém me ajuda aqui. Eu sinto que existe um rio nesse lugar. Vamos agitar essas águas, levante suas mãos, diga uma palavra. Vamos, alguém profetiza isso, diga uma palavra é tudo que eu preciso. Uma palavra estabeleceu tudo que existe quando nada existia. Diga, o meu Deus disse, haja luz, houve luz, Ele viu que era bom. Diga, o meu Deus disse, haja vida, houve vida, Ele viu que era bom. Diga, o meu Deus está dizendo, haja. E nós cremos, coisas novas estão se manifestando em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se alguém crê nisso, diga amém. Aleluia. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.